pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula aqui no nosso canal. Mas antes de iniciar a nossa videoaula, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com os amigos. E aqui na descrição desse vídeo tem o link da nossa página no Facebook e também não deixem de seguir a gente no Instagram, certinho? E hoje, gente, eu quero estar deixando aqui o meu apoio, né, aos alunos aí do primeiro ano de farmácia da Universidade Federal de Campina Grande, né, da equipe Laranja, né, que está fazendo aí uma campanha sobre o uso racional de medicamentos. Então, gente, sigam eles também no Instagram. Aqui na descrição do vídeo eu deixei o endereço do Instagram deles. Então, gente, avante equipe Laranja! E agora, gente, vamos começar com a nossa videoaula. Vamos começar com a nossa segunda videoaula de controle de qualidade. Lembrando que na primeira videoaula eu falei sobre a calculadora científica, de como calcular a média e o desvio padrão. Agora, gente, nessa segunda videoaula, eu vou falar sobre o conceito de média aritmética, desvio padrão, precisão e exatidão. Então, gente, vamos começar com o conceito de média aritmética. Gente, o que é a média aritmética? A média é a soma de todos os valores dividida pelo número de componentes. E o desvio padrão? Gente, o desvio padrão tem a sigla de DP ou S. E ele, gente, indica que os dados tendem a ser próximos da média. Então, gente, eu vou pegar um exemplo aqui. Suponhamos que eu trabalhe numa farmácia de manipulação e eu manipulei 60 cápsulas de dipirona de 500 miligramas, certo? Então, depois que eu manipulei as cápsulas, eu tenho que fazer aí o peso médio. Então, eu vou pegar o quê? Uma amostra de 20 cápsulas e vou fazer o peso médio para verificar se aquelas cápsulas têm 500 miligramas ou está próximo de 500 miligramas. Um exemplo assim, pode ser que tenha 499, 501, mas só que o quê? Tem que estar próximo de 500 miligramas. Eu não posso, assim, por exemplo, acabar de manipular e depois fazer um peso médio e tem cápsula aí com 500 miligramas, a outra tem 525, a outra tem 480. Se isso acontecer, gente, pode desmanchar, pode fazer tudo de novo, senão vai dar problemas aí para a pessoa que for usar, né, o medicamento. Então, o desvio padrão, gente, ele mostra isso. Se as cápsulas estão próximo do valor, não estão uma longe da outra, no caso assim, da dosagem, né? Se uma tem 490, a outra tem 480 e assim por diante. É isso que o desvio padrão me mostra. Então, o desvio padrão, gente, tem que dar um valor baixo, porque quando ele dá um valor baixo é porque ele está indicando que os valores estão próximos uns dos outros, certo? E agora, em relação ao desvio padrão relativo ou coeficiente de variação, que no caso é a mesma coisa. Então, tem uma formulinha matemática que é 100 vezes o desvio padrão dividido pela média. Então, aqui no caso, o desvio padrão relativo, ele é dado em porcentagem, e no caso de cápsulas, gente, ele tem que ser menor que 5%, certo? No caso da exatidão, gente, ela vai avaliar o quanto minha média está próxima do valor verdadeiro. No caso lá do exemplo de dipirona, da exatidão, ela vai avaliar se, no caso da dipirona, se tem realmente ali 500 miligramas ou está próximo de 500 miligramas. E a precisão?
Precisão avaliar o quanto vários valores medidos estão próximos entre si. Então, voltando ali no exemplo da dipirona. Então, a precisão vai me mostrar se aquelas 20 cápsulas de dipirona estão uma perto da outra, né? Os valores ali, a dosagem está perto de 500 miligramas, certo? Então, gente, agora para ficar mais esclarecido, vamos fazer os exercícios. Gente, vamos fazer um exercício, mas como o meu quadro é muito pequeno, peço para vocês que dêem uma pausa aí no vídeo e copie esse exercício aqui. Então, gente, foi dado o enunciado, agora aqui vou mostrar para vocês os dados. Então, gente, aqui do farmacêutico 1, foi me dado os dados referentes a ele, foi me dado a média e o desvio padrão. Gente, eu não vou calcular aqui o desvio padrão mais a média, porque tem um vídeo lá onde eu mostro como vai calcular a média e o desvio padrão. Então, para que essa videoaula não fique muito extensa, né? Então, aí, para você aí que tem dúvidas em relação a como calcular a média e o desvio padrão na calculadora científica, é só assistir a nossa primeira videoaula de controle de qualidade, certo? Então, gente, aqui, ó, tem os valores do farmacêutico 1, do farmacêutico 2, farmacêutico 3 e farmacêutico 4. Então, precisa analisar se eles foram exatos e precisos. E no caso, se ele não foi preciso, eu preciso verificar qual é o tipo de erro que ele teve. Se foi o erro aleatório ou o erro sistemático, certo? Então, aqui, gente, analisando... Não, peraí, peraí. Primeiro, vamos calcular o desvio padrão relativo, né? Então, primeiro aqui, vamos calcular. Esse aqui primeiro. Aqui no caso, gente, lembrando que a sigla de S ou DP é desvio padrão. Pode ser usado S ou DP. Então, aqui no caso, gente, 100 vezes 0,00158, né, que é o desvio padrão, dividido pela média, que é 0,201. Então, vamos fazer aqui na calculadora. 100 vezes 0,00158 dividido por 0,201. Então, gente, aqui vai ser 0,786%, que o desvio padrão relativo é dado em porcentagem, certo? Então, gente, agora vamos verificar se esse farmacêutico foi exato e se ele foi preciso. Primeiramente, para ver se ele foi exato, a gente tem que verificar a média. Qual foi o parâmetro? O parâmetro foi de 0,200 gramas, certo? E o farmacêutico, a média dele deu 0,201. Então, quer dizer que nesse caso aqui ele foi exato. Então, aqui ele foi exato. Porque chegou próximo, bem próximo de 0,200 gramas. E a precisão? Gente, aqui em cima, olha, 0,201, 0,199, 0,203, 0,202 e 0,200. Os valores não estão próximos uns dos outros? Então, gente, ele foi preciso. Então, ele foi exato e preciso. Aqui no caso do primeiro farmacêutico, certo? E o segundo farmacêutico? O segundo farmacêutico teve uma média de 0,178. Gente, ele foi exato? Não foi exato. Ele foi inexato. Ele foi inexato. Foi preciso? Gente, 0,190, 0,195, 0,180, 0,150 e 0,175. São valores próximos? Não, então ele foi impreciso.
Ele foi impreciso. E no caso do erro, foi erro aleatório ou erro sistemático? Gente, em relação ao erro, eu vou olhar o desvio padrão. Se for um desvio padrão alto, é erro aleatório, certo? Então, como que foi aqui o desvio padrão? O desvio padrão foi 0,0175. Então, aqui é um desvio padrão baixo. Então, aqui no caso é erro sistêmico. Peraí, gente, sistêmico ou sistemático? Peraí, gente, eu confundi aqui, gente, desculpa. Não, peraí. Gente, desculpa, é erro sistemático, gente. Erro sistemático. Então, no caso de desvio padrão baixo, é erro sistemático. E o farmacêutico 3? Gente, qual que foi a média dele? 0,198. Próximo de 0,200? Sim. Então, ele foi exato. Foi exato. Ele foi preciso? Como que tá os valores? Estão próximos? 0,200, 0,150, 0,150, 0,250, 0,175 e 0,215. É próximo? Não. Então, ele foi impreciso. E agora, qual foi o tipo de erro nesse caso aqui? Como que está meu desvio padrão? Meu desvio padrão está alto. Então, é erro aleatório. Erro aleatório. Certo? E no caso do farmacêutico 4, qual que foi a média dele? 0,189. Foi preciso? Não. Ele foi impreciso. Não, desculpem, gente. Ele foi exato? Não, ele não foi exato. Ele foi inexato. Inexato. Foi preciso? Gente, como que estão os valores? 0,185, 0,200, 0,160, 0,190 e 0,208. Foi preciso? Não, foi impreciso. Qual o tipo de erro, gente? Desvio padrão baixo. Então, é o quê? Erro sistemático. Certo? Então, gente, essa foi a nossa segunda videoaula de controle de qualidade. Eu espero que vocês tenham gostado. E em caso de qualquer dúvida, pode estar falando aqui nos comentários do vídeo ou me mandando uma mensagem na minha página do Facebook. Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.